Sejam muito bem-vindos a esta videoaula. Meu nome é Ricardo Guaro. Eu vou apresentar para vocês, a partir dessa videoaula, o Codelex, que é a nossa ferramenta de low-code desenvolvida pela GDK Software. Nós apresentamos ela recentemente, fizemos o lançamento oficial dela da semana passada na Embarcadero Conference, aqui no Brasil. Ela está sendo lançada a nível mundial desde o início do mês. Tivemos um webinar na Holanda no dia 2 de outubro. Daqui a alguns dias nós estaremos também na conferência em Manchester e também iremos patrocinar o evento lá. Quem participou da conferência aqui no Brasil deve ter visto o nosso stand. E a partir de hoje, então, eu vou criar uma série de vídeos falando sobre Codelex. Pode-se chamar de um treinamento, porque nós vamos baixar o Codelex, vamos instalar. Eu vou chamar a atenção para vocês de como utilizar cada uma das atividades que o Codelex tem, o que é uma atividade, enfim. O objetivo é criar algo bastante didático para que vocês possam utilizar o Codelex e tirar as suas próprias conclusões das facilidades que ele nos traz quando se fala em desenvolvimento, quando se fala em criação de códigos limpos, quando se fala em possibilidade de visualização de uma lógica. Sendo assim, começamos entendendo aonde nós devemos baixar. Antes de baixá-lo, vamos falar um pouquinho sobre, o Codelex é uma ferramenta de low-code. Ela pode ser utilizada dentro da ideia do Delphi. Como vocês podem ver aqui no meu Delphi, nós temos já algumas opções de menu relacionadas ao Codelex, ou ela pode ser utilizada também em standalone. Se eu abrir ela direto aqui na minha tela, vocês vão ver ela funcionando em standalone, ou seja, totalmente desconectada de outra aplicação. Eu estou chamando o executável do Codelex diretamente, como vocês podem ver. Então esse é o Codelex. Notem que nós temos aqui uma versão beta. Mas o que é o Codelex? O Codelex é um low-code, mas o que é um low-code? O low-code é uma forma simples de se desenhar e criar códigos, arrastando componentes para a tela. Eu vou mostrar algumas opções de exemplos para vocês. Arrastando atividades para a tela, onde essa atividade por trás vai estar gerando um código-fonte para você. Qual é a grande vantagem do flow code, desse low code que nós criamos chamado Codelex e outros low codes que existem no mercado? Existem outros mais utilizados na Europa. A grande vantagem que nós temos sobre os outros é a questão do código-fonte. Quando nós geramos um código, nós disponibilizamos esse código-fonte para você. Nós testamos várias ferramentas de low-code antes de desenvolver o Codelex e nenhuma delas apresentava o código-fonte. Nós tínhamos um executável, um binário rodando, mas nós tínhamos a parte visual, a parte gráfica que estava sendo criada em design, manualmente, mas nós não tínhamos o código, era como se fosse uma caixa preta. Então, essa é uma das grandes vantagens do Codelex. No nosso site, codelex.com, vocês vão encontrar bastante material. É importante salientar que ele está sendo traduzido para português. Aos poucos vocês vão ver partes em português, assim como nós temos em nosso site principal, o site da GDK Software. Vocês podem selecionar aqui em holandês, inglês ou português. Todo o conteúdo vai estar em português também dentro do Codelex, dentro do nosso site do Codelex. Nós somos parceiros oficiais da Embarcadero e temos todo o apoio deles com relação a esse desenvolvimento. Vamos para a parte de download. Eu vou simular um download para que vocês possam entender como é que funciona. Basicamente, eu vou preencher os meus dados, o meu e-mail, e vou dar um submit, que é um submeter. Com isso, nós vamos receber um e-mail sabendo e entendendo que você baixou o nosso Codelex. Tenho aqui, vocês podem ver à direita, assim como no site da GDK, um Marco Geuze, que é o meu sócio, que também faz o nosso comercial na Holanda. Ele vai receber um e-mail sabendo que a gente está fazendo o download e caso a gente precise, ele vai estar à disposição, assim como nós aqui no Brasil, nosso escritório do Brasil está à disposição de vocês.
A GDK hoje, falando em países, nós estamos na Holanda, onde é a matriz, na Inglaterra, em Londres, e aqui no Brasil, especificamente em Rio Claro. Então, nós vamos receber o link do download pelo e-mail. Conferindo aqui, esse é o e-mail que eu recebi agora. Então, aqui tem lá os dados do Codelex, as versões. Vocês podem utilizar o Codelex na versão do Delphi 11, o 11 ponto superior, 1, 2, 3. Agora, em alguns meses, eu acho, teremos o Delphi 12, mas ele também funciona a partir da versão 10.3, que é a versão que foi introduzida nas declarações de variáveis inline, que vocês vão ver bastante no código-fonte. Vocês também recebem aqui um link para uma documentação. Novamente, essa documentação continua em inglês, mas para quem domina um pouco o inglês é algo bem técnico, não é nada difícil, onde vocês podem entender como funciona o Codelex. Todavia, o objetivo dessa videoaula é exatamente facilitar esse caminho para vocês. E claro que vocês têm aqui o e-mail para o suporte, caso vocês tenham alguma dúvida. Clicando então para fazer o download, ele vai me direcionar para o e-mail automático. Eu vou colocar aqui em uma pasta de vídeos, que nós estamos então preparando para essa série de vídeos, treinamentos. Eu vou colocar aqui o meu download. Enquanto ele faz o download, já está finalizando. Ele já está instalado na minha máquina, mas eu vou repetir o processo aqui, só para ter certeza que vocês vão conseguir utilizar sem nenhuma surpresa, sem ter que ficar esperando ou algum problema. Vamos ver. Ainda não está pronto. Pronto, agora sim. Agora está lá. Eu vou abrir a pasta então. Vou executar. Ele vai fazer a instalação então da última versão para a gente. Última versão disponível. Nós estamos atualizando bastante, porque estamos melhorando, estamos criando atividades novas, então é recomendável que vocês fiquem atentos às novidades para que possam estar atualizando o Codelex de vocês. Vou fechar o Delphi aqui para facilitar e vou executar o instalador. Então, notem que eu estou fazendo todo o passo a passo para que vocês não percam nada e não tenham nenhum problema na hora de instalar. Se caso ocorra, entre em contato com a gente. Temos tanto o suporte pelo site como o nosso e-mail que está na tela. Instalação concluída. Vamos abrir o Codelex. Ele deve pedir para registrar. Caso ele não peça, é porque eu já tenho esse registro feito, mas existe uma chave de ativação que será fornecida para vocês por e-mail ou mesmo na hora do registro. Bom, está lá. Codelex está aberto. Notem que nós temos o Codelex na versão beta. Isso significa que por 30 dias pelo menos ele está disponível para download sem custo nenhum, para que vocês possam fazer os seus testes, para que vocês possam utilizar e nos mandar feedbacks de como está sendo a sua utilização, se vocês têm alguma dúvida ou se encontraram algum problema, para que a gente possa resolver para vocês. Vou criar uma pasta nova aqui. Codelex, eu estou em Codelex Training. O que eu fiz foi clicar em novo projeto, ele me pede para salvar. Essa é a extensão que ele vai criar para mim. Vamos colocar aqui primeira aula. Notem que ele criou então para mim aqui um data source e uma primeira hierarquia. O que eu tenho que fazer aqui para iniciar qualquer projeto é adicionar um módulo.
esse módulo vai ser o nome da minha unit. Eu vou chamar ele de Unity primeira aula, título de exemplo. Ele adicionou aqui um flow de classes. Nesse flow classes é onde eu vou criar os meus fluxos, ou seja, as minhas interações, e eu vou adicionar uma classe, então, primeira aula. Ok? Muito bem. 2 cliques nesse cara aqui. Nós vamos visualizar, então, a parte interessante. Vamos adicionar aqui um fluxo. Esse fluxo, na verdade, ele é uma função. Então, imaginem dessa forma. Temos a Unity, temos a nossa classe e agora nós vamos criar uma função. Essa primeira função eu vou criar com um nome de enviar e-mail, mas depois nós vamos passar para que eu possa visualizar as atividades, visualizar o fluxo e poder mostrar para vocês um pouco de como é a IDE, a interface gráfica do Codelex. Posteriormente, em cada nova videoaula que eu criar, nós vamos tratar de cada uma dessas atividades aqui. Esses fluxos que podem ser criados automaticamente são atividades. Então, para cada uma dessas eu quero criar pelo menos uma videoaula explicando como utilizar, mostrando um exemplo prático para que vocês entendam como tudo isso funciona, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da IDE antes de entrar na parte de criar, de arrastar componente. Então nós temos aqui os nossos projetos, lembrando que nós podemos abrir mais de um projeto. Eu posso abrir um projeto existente ou criar um novo, eu posso ver os meus projetos recentes acessando esse menu. Então eu poderia vir aqui e selecionar um outro projeto. Eu tenho também a parte de validação. Sempre que eu criar alguma atividade, que eu arrastar uma atividade para o fluxo, como eu fiz agora, nessa minha validação ele vai me dizer todos os campos que precisam ser preenchidos e no momento estão em branco. Da mesma forma aqui do lado. Aqui é uma validação do fluxo, ou seja, da minha função, e essa é uma validação do projeto, certo? Como é que funciona todo esse processo? Aqui nós temos o início do fluxo, aqui nós temos o fim, certo? E quando nós arrastamos uma atividade, ele está gerando para nós um código-fonte. Se eu clicar em Preview, ele vai me mostrar o código-fonte gerado. Notem que temos aqui então a primeira classe, primeira aula, que é a minha classe. Notem que eu não preciso colocar o T. Eu coloquei o T, mas ele já vai adicionar por default para mim. Eu poderia ter escrito apenas primeira aula e posso alterar. Eu posso vir aqui e colocar primeira aula e ele vai ajustar. Já ajustou automaticamente para mim. Vou ter o meu método, que está aqui, que é esse que nós vamos preencher agora. E a partir daí o código vai sendo gerado. Essa é uma atividade simples, que eu utilizei um componente ACBR e-mail. Sim, nós estamos integrando toda a suite de componentes do ACBR dentro do Codelex. Hoje nós temos o ACBR e-mail, mas muitos outros estão sendo trabalhados. Alguns serão trabalhados em parceria com a comunidade. Nós vamos abrir para vocês criarem as suas próprias atividades. Já vamos chegar nesse ponto. Então, cada uma dessas atividades aqui são pré-definidas pelo Codelex, digamos assim. Algumas coisas que nós julgamos bastante importante e muito utilizada durante o nosso dia a dia de programação, nós fomos criando as atividades. Mas a ideia é que vocês possam, e vai ter uma videoaula no final sobre isso, criar a sua própria atividade, ou seja, vocês podem criar o seu fluxo aqui, para que vocês tenham o seu componente, alguma parte do seu framework dentro do Codelex, e vocês possam ter essa visão gráfica, essa visão macro, que a gente chama, do que está acontecendo, ok? Eu não vou entrar em detalhes na configuração do ACBR e-mail agora, dando 2 cliques nele ou clicando com o botão direito e acessando propriedades, eu tenho os campos que devem ser preenchidos para que ele funcione. Basicamente, todas as configurações necessárias na parte de configuração de e-mail e, nesse caso aqui, já para a criação de um primeiro e-mail, estão aqui. Vou mostrar rapidamente para não deixar faltando essa parte.
depois a gente encerra essa primeira videoaula e continua com a próxima, que será já falando de como funcionam as atividades. Vou colocar aqui o meu e-mail do Gmail, de quem está enviando, e esse return value é a variável de retorno que vai receber o objeto, ou seja, no meu caso eu vou chamá-la de ACDR e-mail, para que fique bem intuitivo, ok? Notem que eu não precisei fechar o preview e abrir novamente, ele atualizou o código automaticamente aqui, enquanto eu estava com o meu fluxo aberto. Não mostrei, mas eu posso arrastar esses caras para cima, as atividades continuam ligadas e todas as conexões se mantêm, né? Então eu tenho um código aqui estruturado, usando variáveis inline, que eu comentei com vocês. Eles está criando aqui um ACDR e-mail, uma variável, declarando uma variável do tipo da ACDR e-mail, criando ela e fazendo todos os métodos necessários até enviar o e-mail, ok? Então o objetivo inicial dessa aula era mostrar para vocês como baixar o Codelec, o que é o Codelec bem superficialmente. Nós vamos entrar em detalhes a partir das próximas aulas, criando mais atividades e criando com mais complexidade. Essa aqui é muito simples, é só para apresentar mesmo a interface gráfica para vocês, ok? Eu vou deixar novamente aberto o nosso site para que vocês possam ter o link de download do Codelec, que é o codelec.com, vocês vão ter lá direto /download. Façam o download, façam a instalação, nos comuniquem se vocês tiverem qualquer dúvida. O nosso objetivo nesse período de beta é justamente coletar informações, o que pode ser melhor, como ele funciona e todo esse ponto importante que é o inicial. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, vejo vocês na próxima aula. Forte abraço!